Você vai ler comigo Atos capítulo 15, do 19 ao 35. Estou efetuando essa leitura na NVI, a nova versão internacional. NVI, a nova versão internacional, Atos 15, do 19 ao 35. É um texto um pouco mais longo, então seria muito melhor que você também o lesse, para poder captar de forma mais positiva a leitura que vai ser efetuada agora. Já pegou a Bíblia? Já achou aí o texto? Atos capítulo 15, do 19 ao 35. Essa palavra hoje é um pouco mais densa, é um pouco mais, como é que eu diria, pesada não é o termo correto, é um pouco mais complexa. Então quero a sua atenção, procure não desviar o foco, para que o entendimento não venha a ser atrapalhado, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Amém. Atos 15, 19 ao 35. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor amado, Senhor querido, que a tua palavra alcance os efeitos desejados pelo teu Espírito Santo, apesar das imperfeições desse pregador. Em nome de Jesus. Amém. Vivemos, sem sombra de dúvidas, em uma época muito perigosa, uma época de extremos, uma época de polarizações, sobretudo nos campos da política e da religião. Percebemos uma tomada de polo, uma tomada de posições que chega a ser doentia, dividindo amigos, famílias e até igrejas. Pensando na política, apenas a título de introdução, tivemos por cerca de 3 mandatos e meio um partido de esquerda à frente do Brasil. Sua agenda, considerada anticristã em muitos aspectos, confrontava valores tradicionais da fé evangélico-católica, como, por exemplo, a ênfase dada à ideologia de gênero, que bate de frente com crenças fundamentais da Igreja de Jesus, a discussão favorável em relação ao aborto
que é outra temática contrária aos princípios cristãos tradicionais. Aliado a isso, houve um quadro de corrupção inegável à frente de grandes empresas estatais brasileiras, com bilhões de dólares sendo desviados por aqueles que se autoproclamavam como os restauradores da justiça social no Brasil, mas que antes de pensarem no próximo, antes de priorizarem o próximo, priorizaram os seus próprios bolsos. Boa parte dessa liderança política foi condenada judicialmente, como já sabemos. O que me estarrece é o fato de que, mesmo diante de tantas evidências, os apaixonados políticos recusam-se a enxergar a realidade clara que já foi exposta diante de todos, mantendo no seu panteão, no seu quadro de heróis, nomes que, na verdade, não passaram na prática de malfeitores, que lesaram os cofres públicos, que fizeram com que, indiretamente, milhares e milhares de pessoas fossem mortas e desprovidas de melhores direitos. Mas há quem os defenda ainda. Coisas do extremismo, coisas da polarização, que é uma marca do nosso tempo presente. Passado esse período liderado pela esquerda, temos hoje à frente do Brasil uma nova liderança política, que nos levou de um polo a outro também extremo, um polo oposto, a chamada extrema-direita conservadora, que, a exemplo da esquerda, escute isso, a exemplo da esquerda, a direita tem também uma agenda anticristã, mas com cara de religiosidade, unindo-se a pastores, igrejas, dizendo-se a representante legítima dos valores bíblicos, mas com um discurso de ódio, porque questionar hoje alguma atitude errada desse governo equivale a jogar pedra na cruz de Cristo. Eu estava observando, terrificado, aquela matéria sobre um grupo de enfermeiros que estavam pleiteando por melhores direitos, quando um sapato trabalha. Queridos, estamos num tempo sim complicado. E eu sei que tem em casa muita gente dizendo: cale a boca, pastor, não fale em política, pare de falar em política, porque você vai arrumar uma confusão desnecessária. Ora, eu me pergunto, como não falar em política, se toda a nossa vida, todos os nossos relacionamentos, sejam eles em que âmbitos forem, envolvem política? Porque política tem a ver com o seu trato com o outro, com o seu relacionamento com o próximo, com decisões que interferem na vida das pessoas. Eu não sou um pastor alienado, eu não posso me calar, e aquilo que o Espírito Santo de Deus me disser para falar, eu o falarei, porque tenho uma postura profética desde a minha vocação, desde o início do meu chamado. Então quero deixar claro aqui, seja de esquerda ou seja de direita, esse extremismo político pelo qual estamos caminhando hoje, não vai acabar bem. Já temos aí sinais muito negativos. Mas esqueçamos a política, ela só foi um assunto introdutório. Vamos a um outro tipo de extremo, e aqui eu quero você comigo. Você que está chateado em casa por alguma coisa que eu falei, eu quero você aqui comigo agora. Vamos a um outro extremo que é o nosso foco central nessa noite. O extremo religioso. O extremo religioso. Há cerca de 15 dias falamos aqui, com base em Atos 15, sobre o perigo do legalismo religioso, o perigo do farisaísmo dentro da igreja. A igreja gentílica de Antioquia, aquela igreja composta por não judeus, cresceu de uma tal forma que a igreja de Jerusalém
digamos assim, a igreja mãe de todas as outras igrejas, ela ficou terrivelmente incomodada com o comportamento desses novos cristãos, que não eram judeus, mas eram gentios, oriundos de povos pagãos greco-romanos. E alguns membros da igreja de Jerusalém causaram um transtorno para a igreja gentílica de Antioquia, ao chegarem lá e exigirem que todos os homens passassem pelo ritual judaico da circuncisão, um ritual que era para o israelita macho, um ritual que era produto da lei do Velho Testamento, do período de Moisés. E eles disseram então: se você é um crente, se você é um cristão, se você de fato quer servir a Jesus, você tem que ser circuncidado. Paulo e Barnabé, líderes da igreja de Antioquia, tiveram que levar esse caso para as autoridades religiosas em Jerusalém. E ali, mediante um concílio, uma reunião de pastores, de bispos, de líderes da igreja, ficou decidido que a circuncisão não seria mais obrigatória para eles, pois o que salva é a graça, e nada mais precisa ser acrescentado. Só para nós revermos, vamos lá, Atos 15, 10 e 11, Atos capítulo 15, 10 e 11, que foi uma decisão tomada por esse concílio em Jerusalém. Olha o que diz aí: então, por que agora, palavras de Pedro, o apóstolo, então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar de modo nenhum? Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Atos 15, 10 e 11. Diante de tal decisão, muitos da igreja de Antioquia, gentios, não judeus, poderiam pensar assim: opa, notícia maravilhosa essa, é a graça que nos redime, é a graça que nos salva, é a graça que nos liberta. Nós, crentes gentios, estamos então desobrigados de todas as formalidades, de todas as orientações dadas pela lei de Moisés. Não há nenhuma ordenança mais a ser seguida, nenhum mandamento a ser cumprido. Em Cristo fomos tornados livres e podemos viver a nossa fé como bem entendermos. Olha aí o outro extremo no exercício da religiosidade, um extremo que também não pode ser aceito passivamente pela igreja, o extremo do liberalismo, onde se diz que nada é pecado, tudo é permitido. Essa poderia ser a conclusão a que muitos chegariam diante da decisão apostólica de não mais impor a circuncisão para os crentes gentios. Porém, Tiago, ele coloca alguns pontos a serem observados, que mostram que a fé cristã não é um vale-tudo, uma religião em que não há limites, como algumas pessoas pensam, que o que importa é que elas estejam bem, sintam-se bem com o que fazem, mesmo que outros não concordem com o que elas estão fazendo. Quero novamente chamar a atenção para 2 versos de Gálatas, com os quais terminei a palavra na semana retrasada. Gálatas 5, eu quero ler o verso 1 e o verso 13. Gálatas 5, verso 1 e verso 13. Se você puder anotá-lo na sua Bíblia, anote-o aí, grife-o aí, é uma palavra fantástica. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha aí o confronto ao legalismo religioso. Mas olha a continuação: mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Que palavra bendita! A nossa liberdade não é uma liberdade para o mal, não é uma liberdade para o erro, para fazermos o que nos der na telha. Existem limites, sim, e o meu limite principal, após Deus, é o meu próximo, o meu compromisso para com o meu irmão na fé, para com as pessoas que me rodeiam. Ou seja,
O liberalismo está equivocado e enganado enquanto postura cristã evangélica. O que é o liberalismo? É aquela escola que diz o seguinte: o que importa é a sua consciência. Se você está bem com ela, então tudo o mais está bem também. A noção de pecado é algo muito subjetivo, é algo que foi relativizado, porque o que pode ser um erro para você, necessariamente não o é para mim. Voltando para o texto em Atos, nós notamos que Tiago, líder da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, ele bate de frente ao dizer o seguinte, vamos lá, Atos 15, 19 e 20, na continuação de nossa análise do texto, olha o que ele fala: portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Tiago é claro, nada de pesos, nada de ordenanças, nada de formalidades desnecessárias, impondo um jugo que nem nós mesmos podemos carregá-lo. Mas olha a continuação da palavra de Tiago: pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Tiago libera os crentes de Antioquia do ritual da circuncisão. Tiago diz que esse tipo de formalidade era uma coisa só para os judeus e que não tinha identificação com o povo gentílico. Porém, Tiago coloca 4 itens que não poderiam ser desprezados por aquela igreja. Primeiro item: eles deveriam abster-se da comida contaminada pelos ídolos. Segundo item: eles deveriam fugir da imoralidade sexual. Terceiro item: deveriam evitar a carne de animais que foram mortos sem que o sangue fosse retirado desses animais. E o quarto item: não poderiam comer sangue. Tiago coloca algumas restrições que na verdade não eram imposições severamente colocadas goela abaixo pela igreja ou para a igreja. Eram na verdade orientações, recomendações dadas em amor. Pois observe como é que ele termina a carta que ele envia às igrejas gentílicas e que está registrada em Atos 15, 28 e 29. Olha o que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados, ou seja, que foram mortos sem que o sangue fosse tirado, e da imoralidade sexual. Olha a parte final da orientação de Tiago: vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Tiago entendeu que o cristianismo não é um código de ética, é um código de conduta, que você tenha que impor alguns comportamentos pré-fabricados da parte daqueles que congregam na igreja. Não, cristianismo é viver sem amor, amor a Deus e ao próximo, onde nós abrimos mão de muitas coisas que nos eram importantes por amor a Deus e ao próximo, não por regra, não por lei, não por imposição. Traduzindo em miúdos, parafraseando Tiago, colocando a coisa de modo mais claro, Tiago disse mais ou menos assim: vocês, crentes gentios, não têm que seguir os costumes judaicos que para nós fazem parte de nossa cultura e que são milenares. Vivam dentro da graça de Jesus, ela lhes basta, é ela que unicamente pode salvá-los dos seus pecados. Entretanto, continua Tiago, existem algumas atitudes que vocês precisam assumir, pois ser cristão implica em abraçar, adotar alguns comportamentos. Não comam da mesa dos ídolos, não se prostituam, não provem a carne de um animal estrangulado e não comam sangue. Pronto, é só isso que eu peço a vocês. Existem limites sim no exercício da fé cristã, e eu gostaria que vocês entendessem isso. Tiago falou mais ou menos assim. Mas alguém aí poderia me dizer: para tudo, pastor, para tudo, tem coisa errada aí. Eu continuo vendo legalismo nessa palavra de Tiago.
Tirando a questão da prostituição, que é um mandamento universal para a igreja, todas as outras imposições não fazem muito sentido para quem não seja judeu. Por exemplo, essa questão de não comer carne sacrificada aos ídolos. Ora, isso era algo muito comum entre os gentios, pois todos sabem que os açougues do mundo pagão vendiam carnes de animais que tinham sido sacrificados aos falsos deuses. E qualquer pessoa que não quisesse morrer de fome, naquele tempo, tinha que se arriscar a comprar essa carne, que fora sacrificada antes aos ídolos, senão ela morreria de fome. Outro detalhe, essa ideia de não comer um animal estrangulado, cujo sangue não tivesse sido totalmente retirado, era uma prática tipicamente judaica, porque os judeus não podiam comer a carne de um animal que ainda contivesse o seu sangue nele. E Tiago ainda diz no final, para reforçar o legalismo, ele diz, não comam também do sangue. Outra prática tipicamente judaica, outra prática destinada apenas ao povo de Israel. Como você vem então dizer que não há legalismo nas palavras de Tiago? Vamos lá. Vamos observar como isso era um mandamento apenas para os judeus no Velho Testamento. Vamos lá, Levítico, capítulo 17, 10 ao 14. Só a título de aprofundamento nessa questão. Olha a lei que o povo judeu tinha recebido. Todo israelita ou estrangeiro, residente que comer sangue de qualquer animal, eu me voltarei contra esse que comeu sangue, e o eliminarei do meio do seu povo, pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso diga aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse a quem? Aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que o comer será eliminado. Levítico 17, 10 ao 14. Novamente você vai continuar a me afrontar. Olha aí, pastor Júlio, olha aí. Esse foi um mandamento dado exclusivamente aos israelitas. Os membros da igreja de Antioquia, em sua grande maioria, não eram judeus, eram gentios, vindos do paganismo, convertidos ao cristianismo. Que sentido tinha em colocar isso para eles viverem? Eram práticas farisaicas que não precisariam ser seguidas. Houve uma imposição legalista assim. Ok. Pensando dessa forma, parece mesmo que Tiago continuava impondo regras sobre aqueles irmãos não judeus. Mas apenas parece. Vamos à explicação de Tiago para o porquê dessas recomendações. Após dizer para o povo de Antioquia o que eles não deveriam fazer, Tiago acrescenta a seguinte palavra, está aí, ó, Atos 15, 21. Atos 15, 21. Olha o que ele fala. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Sabe o que ele está dizendo? Há sinagogas judaicas em todo o mundo. Há sinagogas judaicas aí em Antioquia, com judeus presentes nelas, que estão observando o comportamento da igreja. Judeus que de fato se abstêm de comer o sangue, animais sacrificados aos ídolos. E como é que vocês, como crentes, querendo também ganhar esse povo para vocês vão permitir tais práticas em seu meio, porque vocês estarão espantando possíveis convertidos da sua igreja. E mais, embora a igreja cristã de Antioquia gentílica não tivesse muitos judeus, ainda assim ela tinha alguns deles lá. Como é que eles poderiam ter refeições em comum, momentos de comunhão intensa, quando algum judeu fosse convidado para ir à casa de algum gentio e tivesse dúvida sobre a origem da carne que estava sendo posta à mesa? A comunhão entre aqueles irmãos seria rompida. Então Tiago diz assim: olha, sei que isso não é uma coisa que é do costume de vocês, algumas destas regras não foram colocadas para vocês, mas pelo bem da comunidade,
para a comunhão e unidade da igreja. Abstenham-se dessas coisas, para que vocês não venham escandalizar os que estão de fora e machucar os que estão dentro, os poucos judeus que congregam com vocês. Está claro isso para você? Você entendeu isso? Paulo vai a fundo nessa questão, muito a fundo. Olha o que Paulo diz, vamos lá? Romanos 15, do 1 ao 3, olha o que ele fala. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Romanos 14, 15 e 16. Agora vamos lá, Romanos 15, do 1 ao 3. Li Romanos 14, 15 e 16, e agora nós vamos para Romanos 15, do 1 ao 3. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, ou as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Outra palavra poderosa, se liga aqui em mim, volta o seu olhar para mim. Eu não sou livre para agir como bem entender, de acordo com os meus próprios conceitos particulares do que seja o cristianismo para mim. Existem orientações de Deus para a minha vida, e elas me dizem o seguinte: você não é independente, você não é um ser tão autônomo como você pensa, você não está isento de dar satisfações às outras pessoas, porque vida cristã é uma vida em comunidade, é uma vida de agrupamento, é uma vida de relacionamento, é uma vida de compromisso que dá satisfação para o outro. É sim. Novamente vamos a Paulo. Ele tem uma fala que é nevrálgica, decisiva quanto a essa questão. Vamos lá? 1 Coríntios 8, do 8 ao 13. 1 Coríntios 8, do 8 ao 13. Eu estou te dando vários textos tremendos, maravilhosos, para você anotar e depois ler com calma, viu? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Atenção, crentes moderninhos, crentes liberais, que relativizam o pecado, dizendo que tudo é uma questão de ponto de vista. Olha essa palavra. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento, do orgulho que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Rapaz, é só pancada na cabeça, meu irmão. Você não está sozinho não, você não está entregue à sua própria sorte, você não foi abandonado à sua própria mercê. Você faz parte de uma realidade maior do que você mesmo, de um organismo do qual você é um dos membros e não o membro principal ou isolado. Essa palavra de Paulo se aplica a qualquer atitude em nossa vida. Há coisas que aparentemente me são indiferentes, sem problema algum caso eu as pratique, mas pelo meu próximo, para não feri-lo, não magoá-lo espiritualmente, eu devo dar um tempo. Ou seja, eu vivo a liberdade de Jesus, mas essa liberdade não é sinônimo de libertinagem, que isso seja bem entendido por todos.
eu tenho compromisso com um grupo de fé, eu tenho um envolvimento imprescindível com a coletividade cristã. E essa ideia de vida cristã privada não é bíblica, mas sim fruto dessa sociedade pós-moderna que nos levou a um egoísmo extremo, onde o outro é apenas um detalhe e o eu ocupa o trono dos relacionamentos. Não. Vamos observar bem o que aconteceu com a igreja europeia, graças a esse espírito liberal, onde cada qual julgava ser dono do seu próprio nariz, onde o pecado, o erro foi relativizado, onde os grandes ensinamentos da palavra foram colocados em xeque, tidos apenas como produtos culturais de uma época não aplicáveis a um tempo tão evoluído como o nosso. Púlpitos em que John Wesley, Charles Haddon Spurgeon, George Whitefield pregaram, púlpitos cheios do Espírito Santo, igrejas que aglomeravam milhares de pessoas semanalmente, são hoje, sabe o quê? Boates, bares, lugares de baixo meretrício, de prostituição. Lugares que eram cheios do Espírito tornaram-se agora lugares cheios de espíritos demoníacos. Liberalismo teológico, relativização do pecado, abertura para práticas que foram tornadas como normais por parte da igreja. Deixa eu finalizar dizendo uma coisa para você, filho, filha, meu irmão, minha irmã. Antes de qualquer coisa, o cristianismo é uma fé do coração, da alma, do íntimo. Mas é uma fé que, agindo de dentro para fora, transformará o meu exterior, a maneira como me relaciono com as pessoas, a maneira como me apresento para o mundo, pois essa mudança de alma, ela faz com que frutos sejam perceptíveis em minha vida, frutos de justiça para a glória de Deus. Eu quero então terminar com um texto de Efésios 4, 17 ao 32, não está aí nos slides, mas nosso irmão Vinícius vai nos auxiliar. E se há alguém que adota ou pensa poder abraçar uma posição liberal teológica, esse texto aí é totalmente contrário a qualquer tipo de abertura que se dê para o erro, para o pecado. Efésios 4, do 17 ao 32, diz assim a palavra do Senhor: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha aí a transformação do Evangelho, olha a modificação da alma, olha aí a alteração da conduta radical que o Espírito produz. Continuando, versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, suja, imoral saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade,
para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Palavra de bênção, de mudança, de desafio, para você andar em novidade de vida pelo Espírito que habita em seu coração, se você é de Jesus. E eu creio que você é de Jesus, porque você está aqui nos ouvindo, nos assistindo, porque você está com fome, com sede de Deus, você quer algo novo em sua vida. Caso contrário, você não estaria participando agora desse culto virtual. Assim sendo, queridos amados, amigos, irmãos, eu digo o seguinte: nenhum extremo, ressalto, reforço isso, nenhum extremo pode ser aceito pela igreja de Jesus, seja ele político, religioso, filosófico, seja de que âmbito for. Como disse Eclesiastes, não queiras ser demasiadamente justo, não queiras se apegar a uma posição de absolutismo, onde apenas você pensa que está correto e todos os demais errados, onde você assume uma postura tão rigorosa que você acaba caindo numa polarização que não condiz com os valores do reino. Que nós tenhamos harmonia com a palavra e equilíbrio proveniente das Escrituras. Que o Senhor tire de nosso meio, de nosso relacionamento, qualquer tipo de conduta que entristeça o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Pai mais uma vez. Nessa noite, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. E assim como aquela igreja lá atrás, a igreja de Antioquia, foi cuidada pelo Senhor, evitando assim polarizações, atitudes extremas, nós pedimos também que o Teu povo espalhado na face da terra, e em particular neste Brasil, que o Teu povo seja livrado pelo Teu Espírito Santo de qualquer postura extremista, Senhor. Que a Tua santidade seja vista no meio da Tua igreja, a partir de relacionamentos saudáveis, onde o próximo seja priorizado, como aquele que de fato é o meu alvo, a quem eu devo abençoar, a quem eu devo atingir. Nós vivemos para o Senhor, e quando nós vivemos para o Senhor, nós abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Não entramos em litígio, em contendas, em dissensões, em brigas, temos posturas, entendemos o outro nas suas diferenças, mas nós o amamos com o amor de Cristo. Então que verdadeiramente seja este o Espírito que prevaleça na Tua igreja, Espírito de harmonia, de equilíbrio, de paz, proveniente da palavra. Nos dá um restante de noite com o Senhor, totalmente direcionada, guiada pelo Senhor, em nome de Jesus.